Bom dia a todos, boa tarde, boa noite também, dependendo do horário que você estiver assistindo essa gravação. Hoje nós vamos falar sobre astrologia. Hoje o nosso workshop é sobre astrologia com a professora Valquíria Palumbo. Valquíria, se apresenta aí pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Gilberto mesmo disse, né? Eu sou Valquíria Palumbo, sou astróloga, terapeuta holística, e estou aqui à disposição de vocês, tá? Para tirarem dúvidas e eu contribuir o máximo que eu puder, né? Como eu estava falando antes da gravação, hoje entrou a primavera, às 3h50 da manhã no nosso hemisfério, então é um momento do desabrochar, dos novos conhecimentos, das mudanças. Então vamos lá colocar um pouquinho mais de cor, né, na vida, e é bem interessante. Perfeito, perfeito, professora. Então vamos lá. Hoje eu vou ser seu anfitrião, vou estar conduzindo aqui a nossa conversa. Então, bora lá. As pessoas falam muito de astrologia, né? Assim, de uma forma mais direta, o que que seria a astrologia, Valquíria? A astrologia é uma ciência matemática que muitas pessoas mistificam, né, achando que é uma questão de previsão, né? Na verdade, não existe mapa igual no mundo, não existe um mapa igual de Valquíria, um mapa igual de Gilberto, de cada um de vocês, no mundo todo. Então, Deus foi tão sábio que ele colocou cada universo no seu lugar, né? Então, não dá para generalizar muito, como muita gente faz aí, que também acaba batendo algumas coisas, mas não para todo mundo, né? Tem alguns aspectos dos signos que são muito fortes, mas não necessariamente todos daquele mesmo signo vão ser iguais, porque isso vai depender da Lua, onde está cada planetinha, onde está o ascendente, né? Tem um movimento do mapa natal, que é a mapa exatamente da foto quando a gente nasce do céu, né? Que é o mapa que nos acompanha nessa existência. Agora, a revolução solar, ela muda de ano a ano, então a energia também modifica. Existem vários tipos de mapa, tem o lunar, que varia de 30 em 30 dias, então não dá para a gente generalizar, né? Na verdade, a gente precisa de horário, porque a gente vê longitude, latitude, enfim. Tem todo um sistema, é matemática mesmo, né? Então, quem estuda astrologia é como qualquer outra ciência, como uma medicina, a gente tem que estar estudando o tempo todo, porque os astros, eles se movimentam, né? A gente tem muitos aspectos, né, que a gente fala, não vou falar de termos muito técnicos, porque senão quem não entende um pouco, quem entende um pouquinho entende o que eu estou falando, mas quem não entende fica um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem as tensões, que são as quadraturas, tem as alavancas, que são os sextos e os trígonos. Então, o que, que a gente está propondo aqui, já adiantando, né, Gilberto? Na verdade, a astrologia pode ser uma ferramenta de autoconhecimento muito interessante. Eu, particularmente, fiz astrologia há uns 26 anos atrás, aonde eu fiz por uma questão terapêutica. Eu ganhei esse curso do meu irmão, eu era enfermeira na época, e aí, com a pandemia, eu realmente assumi. Mas é assim, é encantador estudar astrologia, porque quanto mais você estuda, mais você quer se aprofundar, entender, e você vai se conhecendo. É uma ferramenta de autoconhecimento muito legal. Então, às vezes a pessoa fala, não quero fazer astrologia porque eu não vou trabalhar com isso. Não necessariamente, né? Eu acho que esse movimento do autoconhecimento hoje é fundamental, porque a gente precisa cuidar do nosso primeiro, né? Para depois transbordar para as outras pessoas. E esse compartilhar de conhecimento é muito legal. A Kitty, inclusive, é minha aluna, né? Ela está aqui me prestigiando. Então, é gostoso. E quando a gente começa, o aluno fala assim, nossa, mas tem muita coisa, né? Porque a gente realmente trabalha do lado esquerdo do cérebro, é muito simbólico, né, a astrologia. E quando a pessoa pega um mapa astrológico, tem um aqui, depois eu mostro para vocês, ele fica um pouco confuso. Mas a gente vai desmembrando e falando, e aquilo vai sedimentando, vai entrando, e aí você vai entendendo o processo. Porque a astrologia é este movimento constante, né? No começo, realmente fica um pouquinho mais, não digo difícil, mas trabalhoso para você entender, né? Mas depois é fascinante. Bom, eu sou suspeita em dizer, né? Mas a astrologia, para mim, é fascinante. Eu me propus nessa pandemia mudar de profissão, virar página, e faz toda a diferença. Eu vejo a diferença nas empresas, nas pessoas, sabe? Às vezes eu faço um mapa de criança que está na maternidade, e os pais conseguem encaminhar essas crianças daquela energia que ela veio, né? Aquela energia que ela atende melhor ou não, o que não é legal, ele fica mais alerta, é um farol. Então, a condução é muito interessante. Você realmente é um mapa mesmo. Você conduz a vida no mapa.
né? Então, não é uma coisa assim, ah, mas se eu fizer um movimento assim, vai ser assado, né? Não, a gente também é oraculista, né, Gilberto? Então, assim, nos oráculos, a gente entende isso, que se a gente fizer um movimento diferente daquilo que a gente está propondo, as coisas podem mudar, né? Na astrologia, ela muda a tensão ou não, porque o processo é aquele, não tem muito o que fazer, né? Então, é um caminhar mesmo. É bem interessante. Se a pessoa segue o mapa assim, não arrisca, né? Porque é muito difícil seguir a risca, na verdade, né? É um desafio muito grande. Mas se a pessoa tiver uma condução bem, assim, alinhada com o próprio mapa, a vida muda, né? Muda o seu comportamento, você sabe aonde é o seu gatilho, né? A gente consegue visualizar algumas situações. Por que que eu repito sempre o mesmo padrão? Porque eu atraio o mesmo tipo de pessoa, né? A gente entende, porque no mapa você vê exatamente tudo, né? Tudo, todas as áreas da vida, todos os aspectos. Então é fascinante. Quanto mais você estuda, eu estudo muito e continuo estudando. É muito legal. Eu acho interessante uma coisa que você colocou, é que realmente, assim, quando a gente trabalha com oráculos, o oráculo ele é uma coisa fluida, né? A gente acaba lidando com questões fluidas, questões de escolha, questões de dia a dia. O mapa e a astrologia como um todo, eu vejo uma coisa mais conectada à nossa essência. Porque transformações fazem parte da vida. Então, você pega lá, por exemplo, uma semente e olha para uma árvore, você fala, caramba, não é a mesma coisa. Mas é. Mas a essência da árvore, a essência da semente é a mesma. Ela não mudou a essência, ela se transformou ao longo do processo. Mas ela era uma maçã, uma semente de macieira, vai virar uma macieira. Então, eu acredito que conhecer o mapa astral, conhecer essas coisas da astrologia, é muito bacana, porque ajuda a gente a conhecer a nossa essência, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer. Porque a essência, não só para fazer escolhas assertivas ao longo da vida, eu tenho feito muito um trabalho também com os clientes assim do coaching sobre essa coisa de encontrar a sua essência, ou pelo menos buscar se aproximar dela. Porque quando eu vivo a minha essência, eu vivo relacionamentos melhores. Eu adorei que você falou de mapa na maternidade, onde os pais, né, vão já direcionando essa criança para as suas aptidões. E eu acho isso de uma riqueza tão importante, porque imagina se todo mundo, né, desde muito cedo, fosse direcionado para os seus talentos, para a sua essência. Eu acho que muitas das dores, muitos dos traumas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que vai batendo cabeça aqui e ali, poderiam ser evitados. Quando os primeiros contatos que eu tive com o meu mapa, assim, e aí a gente entra naquele preconceito, ou naquele, por exemplo, eu sou ariano, com ascendente em leão. Então, assim, automaticamente você já tem, esse menino é violento, é agressivo, é um monte de coisa. E não sou assim, de modo geral, eu não sou de conflito, né? Então, assim, mas aí você vai vendo que em muitas áreas você é o ariano, em muitas áreas você é o leonino, né? Então, assim, eu acho muito legal essa riqueza. Então, é bastante isso mesmo, né? Porque eu, de 25 anos para cá, 26 anos para cá, eu conduzo muito a minha vida na astrologia. Eu não sou a neurótica que qualquer passo que eu dou, eu olho para o meu mapa, tá? Porque isso também, eu acho que essa dependência também não é saudável. E nem deixo os meus alunos e os meus clientes ficarem nessa dependência, porque eu realmente não gosto disso. Porque, como você mesmo disse, a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem as escolhas a serem feitas, às vezes a gente precisa quebrar a cara para aprender algumas situações, né, que a gente está insistindo em exercer, mas essa energia que você disse é interessante, porque eu sou libriana, né? Eu faço aniversário aí por esses dias, né? Que Libra entrou hoje, né? O Sol entrou em Libra às 3h51 da manhã de hoje. Então, eu sou libriana, mas meu ascendente é Sagitário. E como é que eu ajo normalmente nos meus relacionamentos, que é a minha Lua, né? A minha Lua, ela está em Aquário. E às vezes, assim, é um aquário, mas eu tenho muito de leão também. Então, assim, o que que a gente tem que notar? Por exemplo, nos meus relacionamentos afetivos hoje, eu já tenho esse olhar. Eu cuidava de namorado, de noivo, como se eu fosse mãe dele. E o que acontecia? Ele me traía, porque eu saía do meu papel, né? Isso eu falo com muita frequência. Então, quando eu percebo que eu estou no demais, acolhendo demais, fazendo demais, colocando embaixo da água para cuidar demais, eu falo, epa, epa, Valquíria, porque eu sei que é o meu ponto falho, né? Que a gente tem as falhas. Então, isso que é interessante. O meu irmão, particularmente, quando ele me deu o curso há tantos anos atrás, que era a cliente dele, a minha professora, ele me deu a nível terapêutico, mas ele
reestruturou a empresa dele, que ele tem uma empresa de publicidade, totalmente na astrologia. E você vê a diferença do fluido, das situações, você coloca cada funcionário no seu departamento adequado, onde ele desenvolve mais, né? Você sabe que você tem aquela dificuldade, então eu já vou ficar naquele olhar, e na empresa ele também tem. É muito interessante fazer mapa empresarial, porque você começa realmente a desenvolver e realmente dar força para aqueles talentos, né? E aí os departamentos funcionam de uma forma bem mais fluida. É muito interessante isso, né? Então, assim, quando a gente fala de fazer um mapa astrológico, a pessoa acha que, não, põe lá no sistema, no programa lá da astrologia, na internet, está tudo certo. Aí eu pego todas aquelas informações, todas escritinhas, né? E aí eu dou uma decoradinha tal, e funciona. E não é assim. Eu, particularmente, não dou nada por escrito para os meus clientes. Eu faço áudio gravado e faço ele ouvir 3, 4, 5, 10 vezes. E aí, quando vai sedimentando e vindo as questões, a gente vai trocando. E nessa troca, as pessoas começam a se observar, né? É aquele espelho mesmo que a gente precisa. E a pessoa começa a falar, nossa, é verdade, olha, não sei o quê. E quando ela começa a ter esse olhar e ter a consciência, que a astrologia faz isso, ela aciona a consciência do que você já é, porque as respostas já estão dentro da gente. Quando ela aciona essa consciência, você fala, peraí, olha aqui eu preciso ficar mais atenta, olha, eu não quero mais atrair esse tipo de comportamento, de pessoa, de trabalho, né? E aí você começa a ver, eu já senti isso que você disse também a nível profissional, né? Eu sempre quis ser médica. O meu mapa é de uma pessoa que deveria ter feito medicina. Eu realmente passei em medicina, mas não tinha dinheiro. O que eu fiz na época? Eu fui fazer enfermagem. Eu não me realizava na enfermagem. Eu sei que o meu lance é a linha de cura. Então, o que eu fiz na pandemia? Como eu já estava bem estressada na minha área, eu fui para a área esotérica e agora eu estou super bem, muito melhor dos 30 e poucos anos que eu trabalhei na minha área. E eu fazia esse trabalho também com uma amiga, que foi minha psicóloga há 11 anos, e essa minha amiga, ela fazia teste vocacional dentro do mapa. E isso funciona super bem, porque aí a gente vê aonde a pessoa tem talento, né? Porque às vezes a pessoa escolhe a medicina, vai fazer a medicina, daqui a pouco está fazendo administração de empresas. Então, para Exato. você não perder esse tempo, né? A astrologia te dá o caminho melhor mesmo. Lógico que vai depender da escolha de cada um, enfim. Mas E, é e, muito interessante. e é muito interessante, assim, e a gente já tem umas questões específicas que eu anotei aqui, mas só para a gente finalizar essa primeira parte, eu acho isso muito legal, essa coisa da essência, porque uma das coisas que a gente também se esquece, não, por exemplo, muitas das pessoas que estão assistindo a gente são espiritualistas, são terapeutas, e às vezes acho que no nosso relacionamento, de modo geral também, a gente tende muito a olhar o ser humano como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo fosse um robozinho. Então, por exemplo, eu espero que fulano entenda, eu espero que determinada pessoa reaja de determinada forma, eu julgo a atitude ou a reação de uma pessoa. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa que cada ser humano tem uma essência única, como a Valquíria falou, cada ser humano tem um mapa único. Então, por exemplo, para algumas pessoas, segurança, estabilidade e estrutura vem primeiro. Para outras pessoas, aventura, dinamismo, movimento vem antes. Para algumas pessoas, ficar sozinho é tranquilo, é confortável. Para outras pessoas, ficar sozinho é um inferno. Então, às vezes, e aí parece uma coisa muito simples, mas leva isso para a vida. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, fulano não me ama. Não, a expressão de amor daquela pessoa é diferente. Manifestação. Fulano, por exemplo, não dá certo em nenhum emprego. Aí vai ver, a pessoa tem um espírito livre e está tentando ali virar contador, está tentando virar, entendeu? Nunca vai fluir. É isso. É isso, mesmo porque no mapa a gente vê os elementos, né? Como você disse, você é bem fogo, né? Você tem Áries com Leão, então são dois movimentos de fogo. Como eu pego uma pessoa com movimentos de fogo e coloco ela trabalhando dentro de escritório? Eu morro, eu É morro. muito complicado, né? E tá cheio de gente assim, infelizmente, Beto. Por isso que as pessoas adoecem, né? Porque elas estão Exato. fora do processo dela, né? Ô, Valquíria, dentro do mapa, dentro da astrologia, a gente tem alguns termos, né? Por exemplo, planetas, signos, né? Constelações e casas. O que que são essas casas? Você consegue dar um paralelo assim rapidinho dessas 12 casas e de onde que elas Sim. vêm? Ó, eu só vou mostrar para as pessoas terem uma ideia, não sei se dá para ver aqui. Dá perfeito, Quem perfeito tem para uma... ver.
Tá dando, né? Eu estou escondendo o nominho da pessoa aqui, porque não é, né? A gente tem que. Eu tenho muito esse cuidado de preservar, né? Porque é o Certíssimo. mundo de cada um. Então, assim, ó, aqui tem uma mandala astrológica, tá vendo? Esta mandala, eu não vou muito perto, porque talvez fique muito embaçado. Nessa mandala, a gente tem 12 casas, que são divididos em cada casa, tem 30 graus. É um esférico mesmo, né? A gente consegue, eu aprendi na minha época de fazer mapa na mão, né? Que é muito difícil, você fica um mês e meio fazendo um mapa para ficar bem preciso, mas hoje em dia não precisa disso, gente. A gente tem programas bons que dá para tirar o mapa, você põe os dados, tira o mapa, isso é o que menos importa. O que importa é a interpretação dele. Então vamos lá, mais ou menos, porque existe o olhar do astrólogo também, tá? Acontece Claro, muitas vezes da pessoa vir fazer mapa comigo e já fez mapa com uma outra pessoa e falar, nossa, Vá, mas é tão diferente o seu mapa de fulano. Então, gente, o sistema é o mesmo, o mapa é o mesmo, só que o olhar do astrólogo é outro. E isso claro. acontece com muita frequência. Por isso que eu tenho amigos astrólogos, que inclusive eu tenho um amigo que faz meu mapa, eu faço dele, porque a gente se sabota quando a gente faz o próprio, né? É óbvio, isso é próprio do ser humano. Então, são olhares e movimentos diferentes. Então, isso pode acontecer também. Então, eu vou dar o meu olhar, como é que eu vejo cada casa, tá? Mas isso não significa que seja regra e quadradinha e só isso, porque não é só isso, porque é muito abrangente a situação. Então, na casa um, por exemplo, a casa um sou eu comigo. Qual é o movimento que eu tenho ali? Ah, vai lá, eu tenho Áries na casa um, né? Casa um normalmente onde está o seu ascendente. Então, como é que funciona isso? O signo é aquilo que a gente tem de essência, como você mesmo disse, que é o nosso Sol. Ele não muda, mas nas revoluções solares, que muda de ano em ano, o ascendente, a Lua muda de lugar, né? Muda o signo e o ascendente muda do ascendente da Lua. O signo ele não muda, ele muda só de lugar na mandala. Então, a sua essência é sempre aquela. Então, se você é ariano, você vai ser ariano até acabar essa existência, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o movimento, a astrologia é movimento o tempo todo. O processo de cada planeta, de cada signo, sempre tem dualidades, como nós, o bom e o ruim, o fraco e o forte, né? Então a gente tem pontos mais fortes, pontos mais fracos. Onde é forte a gente alimenta, onde é mais fraco a gente fica numa tensão maior ou tenta transformar, que não é tão simples assim. Então vamos lá, na casa um sou eu comigo, casa 2 eu com outro, que outro? Qualquer outro, né? O vizinho, o amigo, o colega, enfim. Casa 3 é o movimento de vida e a sua criatividade. Casa 4 é a estrutura de dentro e de fora, a casa de fora e a casa de dentro. Casa 5 é a casa de noivado, de relacionamento, de conquista, de filhos. Casa 6 é a casa do trabalho que me realiza. Casa 7, espiritualidade, relacionamentos em geral e a nossa saúde, inclusive a nossa saúde financeira. Casa 8, prosperidade. Casa 9, como eu abro e fecho ciclos na minha vida. Casa 10, o trabalho que me sustenta, que às vezes não é o mesmo que realiza, ou às vezes é, né? Casa 11 é a casa dos meus arquivos internos, como eu funciono aqui dentro. E casa 12 é a casa da sombra, que as pessoas morrem de pavor dessa casa, mas é a casa que muitas vezes traz ferramentas importantíssimas para a gente alavancar e realmente fazer a mudança. Então, é mais Perfeito. ou menos, é bem assim, mais ou menos o que eu disse, só Não, para a pessoa ter perfeito. uma noção, né? E aí, à medida, por exemplo, então você falou da casa 12 sombra, vamos imaginar que seria escorpião, por exemplo. Então, é Seria uma casa questões. de profundidade, né? Porque escorpião, ele é o conquistador, mas ele, assim, ele é o sedutor, né? Mas a sedução do escorpião, se ele não é negativo, pode ser uma sedução saudável também, né? Com um jeitinho ele consegue o que ele quer. Só que nessa casa de escorpião numa casa de sombra é uma casa de profundidade. A pessoa não consegue, por exemplo, eu amo várias ferramentas, inclusive o Reiki, né, que a gente está fazendo até o mestrado com o Gilberto, mas assim, eu adoro algumas coisas, mas, por exemplo, o Reiki é mais sutil, não dá para escorpião isso, entendeu? Numa casa de sombra. Então, o que Escorpião que é eu teria mais. que fazer numa casa de sombra? É um renascimento, um psicodrama, uma constelação familiar importante, entendeu? Então, eu tenho que ir na profundidade, porque se eu for na superficialidade, eu não consigo atingir essa casa em escorpião, né? Cada um tem uma energia nessa casa, mas a casa de sombra é uma casa de grandes alavancas, mas é uma casa de dor, não é uma casa simples de mexer. Muitas vezes, a pessoa que faz o mapa, eu costumo fazer, como o meu mapa é mais terapêutico, eu faço um acompanhamento.
Mas já aconteceu de indicar para algumas pessoas uma terapia de um movimento mais intensivo, porque a gente aciona processos que às vezes a pessoa não dá conta. E aí você precisa de alguém que faça esse trabalho mais pontual, sabe? Porque isso aconteceu comigo. Quando eu fiz meu curso de astrologia, eu tinha perdido o útero já, né? Eu era muito jovem, eu perdi com 32 anos meu útero. E na casa de câncer é uma casa que a gente vê isso, né? Fecundação, útero, gestação. Eu fiquei deprimida há 25 dias, eu tive que tomar até antidepressivo, porque eu acionei um processo meu que eu achei que estava resolvido. Então, essas coisas aconteceu comigo especificamente. Então, a gente precisa ter um pouquinho. Não é para ter medo, mas tem que ter uma cautela. Por isso que eu acho complicado essa coisa de você fazer um mapa e entregar para a pessoa pelo correio e deixar. Não, aí fica um pouco complicado. Isso eu acho um pouco irresponsável. Eu Sim, costumo acompanhar 6 meses, às vezes um ano a pessoa. Entende? porque são coisas um pouco catárticas também, né? Porque, assim, apesar de muita gente hoje em dia ter aquela visão um tanto quanto banalizada da astrologia, como uma coisa assim, hoje em dia é cool, né? Ah, meu ascendente é tal, ah, minha lua tá em tal lugar. Mas, assim, é a mesma coisa de falar nada, né? Tipo assim, e aí quando você tem uma coisa séria, por exemplo, gente, eu vou achar esse mapa, eu vou achar esse livro. O que que acontece? Eu lembro, quando eu estava começando os meus estudos de magia, há uns 10 anos atrás, eu fui fazer um mapa, eu acho que é um livro, eu preciso achar isso. E aí eu fui utilizar, o livro falava o seguinte, que eu iria casar com um estrangeiro, sabe? E era uma coisa muito surreal, que realmente foi o que aconteceu, sabe? Mas assim, e aí você vê o quanto que é uma ferramenta assim Pontual. muito pontual e você fala, tipo assim, ao mesmo tempo que não é uma previsão, às vezes tem mais assertividade do que uma previsão. Porque não existe uma carta no baralho cigano, no tarô, em outro lugar, que traga, que fale disso. Você vai casar com É, uma pessoa que não tem lógica. é isso. Valquíria, você falou das 12 casas, né? E aí a gente também tem os 12 signos, né? Sim. Esses signos, eles são constelações, essas constelações são bonitinhas no céu. Como é que é esse processo dos signos? Então, olha, os signos, a gente já sabe em estudos que existe o 13º signo, tá? Só que por uma questão toda aí, eles não revelam, e nem sei se isso vai acontecer, na verdade. Mas, assim, a gente tem os 12 signos e tem esses elementos. Eles são, como eu disse, o movimento do céu é um movimento dinâmico, é um movimento, né? Ele realmente movimenta. Então, por exemplo, não tem nada estático, né? Eu digo assim, a vida, né, ela tem que ser fluida como um rio. A gente vai ter a pedrinha ali, vai ter obstáculo, vai, mas a água, ela não volta para trás, ela segue o fluxo dela, do rio, certo? Então, a gente é da mesma forma. Como a gente já tinha comentado, muitas vezes a gente repete o padrão e repete as dificuldades até a gente aprender, faz parte do show. Então, assim, o que a gente pode falar de cada signo, por exemplo? Vamos supor que vamos falar do sol de cada um, tá? O sol é a essência que é um signo. Então vamos lá. O sol de cada um. Áries, por exemplo. Vamos falar de você e de mim, que a gente, né? Falo de você, assim, pouquinho, e de mim. Porque a gente não fala de muita gente, assim. Então vamos lá. Ariano, por exemplo. O movimento do ariano é impulsivo, quer tudo para ontem, tem muita facilidade em dar start, começar coisa nova, tá, 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 tá. Mas qual a dificuldade do ariano é manter uma constância? Então, às vezes, ele para o processo no meio do caminho para ter paciência. Então, se eu já sei que eu tenho isso, vamos supor que eu tenho isso numa casa do trabalho que me sustenta, eu vou ter um parceiro que seja, por exemplo, Capricórnio, para ele me ancorar e fazer seus processos, que eu não tenho paciência. Então, a gente equilibra isso, né? Por exemplo, Libra. Libra, as pessoas falam, Libra é equilíbrio. Não, a gente tenta equilíbrio o tempo todo, porque Libra, internamente, é um movimento de insegurança. Só que Exato. o libriano gosta de parcerias, de troca, de festinha, né? As pessoas falam que é o signo do contatinho. Eu tenho muitos amigos, eu adoro festa. Eu sempre gostei de me divertir, sabe, de comemorar aniversário, de nananã. Meu irmão é pisciano, ele nunca gostou disso, né? Então, cada um tem o seu mundo. Então, a gente tem uma energia a mais, mas eu sei que muitas vezes, quando eu fico na insegurança, eu atropelo o processo.
isso. Cada signo tem a sua pontualidade. Então, tem Áries, nós já falamos, Touro. Como é que é Touro? Touro é o signo de terra. Então, Touro é a fluidez, é a prosperidade. Ah, mas eu sou taurina e não sou próspero. Tem alguma coisa errada. Precisa saber o que que você está fazendo que você está fora do seu prumo. Porque o movimento de touro, na casa que você tem touro, é uma casa de prosperidade fluida, não é uma coisa sacrificada. É o bom gosto, é o bem-estar, é a maneira, né? Mas é o guloso também. Se eu tiver isso numa casa de saúde, por exemplo, se eu comer demais, eu vou ter dificuldade de emagrecer, né? Tem um movimento daquele ano, por exemplo, na Revolução Solar, onde eu tenho touro, que se eu tiver nessa casa, eu tenho que ter cuidado de não engordar, porque vai ser muito complicado de emagrecer e também faz mal para a saúde, né? Mas o taurino tem o negativo dele, que é a teimosia, ele ancora, é um burro empacado, né? Eu costumo dizer isso, que eu tenho uma mãe taurina, e é complicado, quando não está afim, não está afim, não adianta que você Meu irmão continue. também é taurino, assim, ele é uma rocha. É a pessoa mais, assim, sabe? Parece uma pedra Estruturada. mesmo, assim, não sai do É, lugar que nem por nada. é. Então, tem todo esse olhar também, mas a gente tem tudo, todas as nossas fragilidades. Às vezes a pessoa mostra na estampa uma coisa, internamente a coisa está toda enrolada lá dentro e ela não quer mostrar. Alguém está pois assim, bem desse jeito, É Fabiana, a é isso. Fabiana. Aí a gente tem isso touro. Aí a gente tem gêmeos. Gêmeos é a comunicação. Só que o geminiano ele quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. O que, que precisa o geminiano fazer? Obter foco, determinação, uma coisa de cada vez. O geminiano se perde, ele fica assim, agora, e por onde eu vou? Né? Fica meio... Aí as pessoas acabam falando assim, ah, mas geminiano é falso, que ele fica em cima do muro. Não necessariamente. Se ele tiver um posicionamento de verdade, ele é uma pessoa muito amiga. Inclusive, eu tenho várias amigas, tenho um tio de gêmeos que são maravilhosos, mas eles se perdem se eles não manterem um foco, né? Então, vamos lá, onde nós estamos? Gêmeos é junho. Julho, aí a gente vem com câncer, né? Eu me perco um pouco, porque a gente está falando um monte de coisa, né? São Vamos na 12, né? A sequência. gente vai dando detalhes aí. Os cancerianos é todo o movimento que a gente está vivendo, né? Até março a gente está no movimento de lua, nós estamos todos sendo regidos pela lua, né? Por isso que as pessoas estão tão mexidas emocionalmente, espiritualmente, né? Muitas pessoas entrando em crises profundas, a gente está tendo notícias de pessoas se suicidando. É um ano complicado nesse sentido mesmo, por isso que a gente tem, porque é um ano de sombra. É verdade, a gente faz muitos projetos sociais aqui. Essa semana eu fiz, desculpa te interromper, a gente estava Imagina. numa reunião do CRAS, né, da nossa cidade, e aí o que que acontece? Eles estavam falando, eu moro numa cidade muito pequena, nossa cidade tem 11, 12 mil habitantes, e só esse mês teve casos de 11 menores com tentativa de acabar com a própria vida. Eu não falei a palavra, porque como eu vou postar esse vídeo depois, tem plataformas que não deixam a gente usar, porque eu não, Tá, né, não, tá. e eu falo também, como terapeuta, como sacerdote, essa coisa da crise emocional, de fato. Há pessoas, às vezes, que já tinham, entre aspas, saído desse zigue-zague da depressão, sabe, voltaram assim a ter todo esse movimento. Eu mesmo, falando do meu aspecto emocional, eu tenho me reparado muito sensível, né? E como é que essa regência do ano pesa, né, Valquíria? Muito, muito, muito. Quando eu iniciei o ano passado, antes de começar o ano astrológico em março, eu havia falado, as meninas falavam assim, Val, como é que vai ser? Porque nós saímos de um ano, mas foi tenso também ano passado, né? Mas assim, quando eu falei que o nosso ano ia ser lua, o pessoal falou, Val, vai ser melhor, né? Eu falei, não, gente, vai ser um ano muito mais desafiador. Ah, não é possível, você é muito pessimista. Não, gente, eu só estou... Porque eu também me sinto mais sensível. Muitas vezes eu me pego em coisas que eu não me pegava antes, né? Onde, né, me dói, eu fico chateada, eu falo, caramba, mas por que eu estou chateada com isso, sabe? Eu costumo conversar um pouco comigo para entender muito o processo. Então, o movimento de câncer é um momento de fecundação, é uma energia de mãe, normalmente é uma casa onde eu não me ponho em prioridade, eu sempre sou lá o vagãozinho, o último vagãozinho, eu não sou a locomotiva da minha própria vida, eu coloco pessoas que eu gosto à frente, e isso é muito complicado, é muito emocional. Tem os mimimis do canceriano, dependendo de como ele estiver aspectado, sim, mas assim, o canceriano ele é muito sensível mesmo, né? E ele é regido pela lua, então não preciso falar muita coisa dos cancerianos, mas eles são muito emotivos. Meu pai era canceriano, e meu pai tinha um coração maravilhoso, né? Mas tem esse lado de não se priorizar, de não se nutrir, na verdade. Ele quer nutrir o outro e não se nutre, né? Eu tenho uma mãe canceriana. Meu pai era canceriano. É. Meu Deus do céu. A vida Aí a dela é os gente filhos.
A vida é o filho, a família, os amigos mais próximos, ele cuida de todo mundo, né? Enfim. Aí a gente tem leão. Leão é o empoderamento, né? Só que o leão, ele tem uma linha muito tênue entre o empoderamento e o autoritarismo. Eu sempre digo assim, ou você vai ser líder, ou você vai ser o chefe. Ou você vai mandar, ou você vai realmente direcionar as pessoas no seu exemplo. É fácil perceber isso? Não, porque é uma linha muito tênue. Então, o leonino, normalmente, que é um movimento de fogo, ele é um movimento de orgulho, ele é um movimento mais de prepotência, mas é um movimento do empoderamento pessoal, que eu acho fantástico. Se você não exacerbar esse movimento, essa energia, é muito legal. Só que o leão, ele põe todo mundo embaixo da asa para cuidar. Aí não dá, porque ele se sobrecarrega, aí ele reclama depois, estou sobrecarregado. Mas foi você que fez isso, não adianta, né? Também é um movimento de fogo, né? Então tem essa coisa que a gente precisa cuidar. Aí vem Virgem. Virgem é um movimento de estratégia, organização, pé no chão, né? Só qual é o problema dos virginianos? Eu tenho dois primos no mesmo dia e meu namorado é virginiano, então eu sei bem o que é isso. Virginiano é assim, ó, ele só quer movimentar no momento que está todo mundo, tá tudo certinho, tudo organizadinho. Isso não existe, gente. A gente perde um monte de oportunidade. Por isso que o virginiano muitas vezes é o frustrado do zodíaco, porque ele perde as chances, porque ele espera o momento certo. Não existe esse momento, né? Isso é uma ilusão, tem crença, tem um monte de coisa aí no meio. Aí, Libra, a gente tem essa parceria, a troca, né? Os contatinhos, as festas, é normal, esse libriano gosta dessa coisa da troca. Só que o libriano é o inseguro do zodíaco, pelo menos internamente. Ele não mostra, às vezes minhas amigas falam assim, você, insegura? A gente tem, todos nós temos o lado oculto, né? O Aí a gente libriano tem, também tem uma coisa muito estética, então eles se preocupam muito sim, também beleza, com a forma como ele vai sim. ser visto. Então, às vezes, isso reforça ainda mais essa insegurança guardadinha lá dentro, né? É a expectativa. Peraí, tá sem áudio, deixa eu abrir o seu áudio de novo. Acho que deu. Eu mexi aqui na tela, que entrou uma mensagem, então. Fui eu que fiz isso, desculpa. Então, assim, tem toda essa coisa mesmo que você disse da estética. Eu já fui muito mais vaidosa do que eu sou hoje, mas, por exemplo, eu não saio sem batom, sem um brinco. Né? Minhas amigas falam, mas mesmo a padaria precisa andar desse jeito? Mas eu me sinto mal se eu, entendeu? Não adianta, eu não consigo sair na rua de pijama, né? Tem gente que nem liga, mas então isso é da pessoa, não tem jeito, é da essência mesmo, né? Não é ser fresca, é a minha essência, né? Então é Verdade. isso. Aí a gente tem o escorpião. O que é o escorpião? É o sedutor. É a fênix do zodíaco também. Aonde você tem o escorpião, onde você ressurge das cinzas, né? Aonde você consegue ressignificar na profundidade. É o profundo, não é o raso. É o misterioso, é o intuitivo, mas é o vingativo. Sempre tem o lado oculto, né? Aí eu tenho o Sagitário, que é o meu ascendente. Sagitário gosta de liberdade, de escolha. Não gosta de gente no pé, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assim, lá, lá, lá. Não gosta do controle. E Sagitariano, o problema do Sagitariano é que ele vai deixando chegar no limite. Como ele é um movimento também de fogo, quando chega no limite, aí vem uma avalanche, porque ele deixa, às vezes, o copo enche com aquela gotinha que não tem nada a ver. E as pessoas falam, nossa, mas precisa de tudo isso? Mas ele já veio acumulando o processo. Então, o que eu falo para os sagitarianos? Vai esvaziando o copo. Não deixa ele chegar no limite, porque o sagitariano tem essa tendência de deixar chegar, né? Capricórnio é um movimento de rigidez, um movimento de sabedoria, é um movimento de conhecimento, mas é um movimento certinho. Tem que ser do meu jeito. É o movimento do inflexível. Se não for do meu jeito, eu não quero. E aí, como faz? Mas é tudo consegue com muito custo, com muita garra, com muito esforço, né? Não é simples quem tem Capricórnio, dependendo da casa, e dizer assim, as coisas vão ser fluídas. Não vão ser fluídas, vai ter que ralar para conseguir. E pronto. É aquela história, aceita que dói menos. Eu sempre falo isso, né? Aí a gente tem Aquário. Aquário é um movimento de futuro. O problema do aquariano é que a maioria das pessoas não entende o processo aquariano. Então, o aquariano, ele olha muito lá na frente. E aí ele acha que as pessoas estão entendendo. Aí as pessoas não entendem o movimento dele. E aí o que ele faz? Ele vive o mundinho dele, ele se introspecta, porque ninguém está me entendendo mesmo. Qual é o olhar? Não, eu sei que eu estou olhando à frente das pessoas. Entenda que as pessoas não estão te entendendo e está tudo bem. Toca o seu. Vai no propósito, né?
Peixes é um movimento muito mais lá em cima do que... Eu costumo dizer, porque eu tenho um irmão e uma sobrinha no mesmo dia. O pisciano está muito mais lá em cima do que aqui embaixo, né? O pisciano, ele está todo envolvido nessa parte mais espiritualizada. Só que quando ele fica muito desconectado, que não é religião, né? Com esse movimento da conexão do universo, das energias melhores, ele entra na renúncia, no sacrifício. Aí ele adoece, né? Ele se deprime, ele afunda, né? Aí toma antidepressivo, lá. Por quê? Porque ele está nesse movimento da renúncia do sacrifício. Ele faz pelos outros e não faz por si. Então, é mais ou menos assim, bem grosseiramente, o que Foi, cada foi, signo foi, representa. foi perfeito. E aí, aproveitando, a gente falou das casas, falamos dos signos, você falou também dos elementos, né? Eu percebo, por exemplo, que você falasse rapidamente também, se possível, claro, Sim, sobre os elementos no sentido seguinte. Eu reparo que os signos, por exemplo, de água, eles são muito, igual você falou, por exemplo, emotivo. do emotivos, eles são muita coisa que os signos de ar, por exemplo, têm umas más famas, né? Tipo assim, o aquariano, o geminiano é falso, o libriano é cheio de contatinhos. O signo de fogo, a gente percebe que tem aquela fama do estourado, sabe, do Sim. irresponsável. Os de terra, eu reparo que eles são. Eu tenho uma dificuldade em me relacionar com pessoas do signo de terra, bem assim. Eu sei que assim, o que eu preciso trabalhar é isso, porque assim, olha, virginiano então nem se fala. Inclusive, a Valkyrie fez o meu mapa, gente. A minha virgem, ela tá oculta. Eu não, a virgem não aparece. E eu realmente, assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com virginiano. Taurino, tenho, meu irmão é taurino, eu tenho amigos que são taurinos, eu respeito, mas eu não entendo, assim, eu não entendo o modo de ser do taurino. E o capricorniano também, então assim, eu É vejo que tem impossível. dificuldade, que os signos de terra, eles se negativam muito fácil. Tipo assim, igual você falou, do frustrado do zodíaco. O É o que você fala cérebro. sobre os movimentos? Então, a gente brinca muito, né, quando a gente dá aula de astrologia, mas isso funciona mesmo. Por exemplo, vamos pegar o fogo e a terra, né, os elementos. O fogo e a terra. Quem apaga o fogo? Não é a terra? Então, veja, por que você tem dificuldade? É uma das posições, tá? Não Claro, necessariamente claro. seja essa, porque eu também não lembro do seu mapa de cabeça, mas assim, o que acontece que você tem essa dificuldade? Porque o taurino, o capricorniano, o virginiano, que são os signos de terra, eles são mais centradinhos, eles são mais certinhos, eles são mais, né, racionais. Para você que tem muito movimento de fogo, isso te incomoda. Por quê? Porque se você deixar, eles acabam te abafando. Eles assim, apagam o seu fogo, sabe? A terra apaga o fogo. Então, a gente tem essa. Mas então, por isso que é legal a gente entender o movimento, porque, por exemplo, você se relaciona com uma pessoa, vamos supor que, eu não sei qual é o signo do Marcelo, né? Mas depois você me fala. Sagitário. Sagitário, dois fogos, meu Deus. Então, assim, o que normalmente a gente tem que entender. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com aquarianos, mas eu tenho amigas de aquário. Então, o que eu faço? Tenho uma tia de aquário. O que eu faço? Eu nunca me relacionei com aquariano, porque não aconteceu, não porque eu tenho preconceito, mas assim, eu sei que eu tenho aquela dificuldade, portanto, eu fico mais atenta para não entrar no embate. Quando eu vejo que a coisa vai, eu pego e fico na minha, dou mais afastadinha, respiro. Então, isso é ter sabedoria. Um dia desses eu comentei até com uma amiga, até falei na minha live, que o inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. E normalmente a gente não usa de sabedoria. A gente quer aprender com os nossos e a gente esquece de ter o olhar de falar assim, poxa, olha, fulano fez assim, será que se eu não fizer assim, eu não vou ter o mesmo resultado? Quando a gente tem esse olhar, você já tem pelo menos um pé atrás. Você não vai já, né? Tudo bem, cada um tem seu movimento, mas vamos ter cautela, né? Acho que agora eu acho que é o movimento que nós estamos de lua também, de entender esse processo de dar uma, sabe, uma respirada, de dar uma baixada nessa energia e de olhar mais para dentro. Este é o movimento de lua. A gente precisa olhar para dentro. A gente olha para fora, a gente aumenta a expectativa quanto ao outro, e ele não vai atingir nunca a nossa expectativa, porque é a nossa. É o nosso mundo, é a nossa verdade.
Não existe só tem uma verdade absoluta, que é a divina. Mas as nossas verdades, cada um tem a sua. Então, a gente precisa saber essas diferenças para, inclusive, conviver melhor. Para a gente, inclusive, conseguir conviver numa empresa, em casa, né? Com um relacionamento afetivo, conosco, né? Entendendo as nossas mazelas, os nossos erros, né? Quando alguém aciona teu gatilho lá e você sabe que você tem aquela dificuldade, fala, ok, olha, as pessoas já estão percebendo a minha dificuldade, então transforma, né? Não dá para transformar, então pelo menos fica atenta. Então, eu acho que, por isso que eu digo que a astrologia é fantástica, porque ela dá este movimento do autoconhecimento de profundidade. E é importante. Eu sei que tem gente que, tipo um ariano da vida, fala: isso me cansa só de pensar, de querer ficar olhando muito para mim, de me melhorar. Mas, gente, não tem outra forma. Se a gente não tiver o autoconhecimento de verdade, não tem outra forma de a gente melhorar, desenvolver, crescer, amadurecer. Não tem outra forma. E isso nem depende da idade. Independe. Perfeito. Independe. E Valquíria, você falou, nós temos também os planetas, né? Como é que esses planetas eles influenciam? Eles influenciam ao transitar pelos signos? Como é que é isso? Então, acontece isso, porque os signos também têm os seus regentes, né? Por exemplo, Áries, o regente de Áries é Marte. Touro e Libra é Vênus, mas é um movimento diferente, você percebe? É o mesmo planeta com dois signos completamente diferentes. Então, veja, Vênus em Touro é as parcerias comerciais. Vênus em Libra é as parcerias pessoais emocionais. Você entende? Contar Porque é o aqui, mesmo planeta. É muito legal, né? Porque é o mesmo planeta, mas ele tem que ter uma associação com a energia do signo. Gêmeos, a energia é de Mercúrio, Virgem também é Mercúrio. Gêmeos é o foco, a Nossa, determinação, a fala. Mas o Virgem movimenta diferente. A fala do virginiano é uma fala mais certeira. Do virginiano, né? Do geminiano já é uma fala mais, não sei muito o que eu tenho que fazer, porque tem muita coisa para resolver. Sabe assim? Mas é o mesmo planeta, percebe? Os dois são uhum. regidos por Mercúrio. Aí a gente tem Câncer, que nós já falamos que é a Lua. Leão é o próprio Sol. Olha o antagonismo de Leão para, né, Leão para Câncer. A Lua é a sombra e a luz. Entende? Que a gente precisa saber das nossas duas também, né? Aí a gente tem Libra, já falei, Vênus. Aí a gente tem Escorpião, que é o Plutão, que é a transformação profunda. A gente tem Sagitário, que é o Júpiter, que é a expansão. Mas o planeta Júpiter, por exemplo, ele não tem caminho do meio, ele é 880. E Sagitário é bem 880, não é? Ou ele está na liberdade de escolha, ou ele está super estressado, papapá. Ele não tem o caminho do meio, mas a gente precisa olhar isso. Capricórnio é Saturno, né? Saturno é o pai do zodíaco, é o inquisidor, né? Por isso que Capricorniano é mais rígido consigo, porque tem Saturno ali regendo. Aquário é Urano, né? E Peixes é Netuno. Então, a gente tem esses movimentos, né? Mas, quando a gente está na mandala, você não tem um regente na casa daquele mesmo signo, não é assim que funciona. Por exemplo, você tem a casa aqui, a primeira casa, a casa do meu ascendente. Eu tenho Áries. Não necessariamente Marte vai estar nessa casa, ele pode estar lá na casa 10. E aí ele Então, vai eu fazer tenho um um movimento regente. todo especial na sua vida. Com essas É mudanças, né? total, é tudo movimento. Então, por exemplo, eu sou Áries, como o seu caso. Sou Áries, vamos supor que você tem Áries na sua própria casa. Tenho Áries na minha própria, mas Marte está lá na casa 10. Então, eu sei que eu estou aqui, mas meu regente está lá. Então, tem uma ligação, né? Os Entre o que aspectos que eu vão sou fazer e Então, por exemplo, o reverbera no regente do no meu signo. regente. Então, por exemplo, por exemplo, aonde Marte estiver aspectado, vai ter algo muito profundo comigo, já que É, ele rege o meu ou tenso, se for uma quadratura, ou mais tranquilo, uma alavanca, se for um sexto e um trígono, porque aí depende do aspecto. O que é aspecto? Aspecto é essas linhazinhas que eu tenho no meio do mapa. As O linhas que trígono estão que você aqui no fala é o meio, triângulo que forma? às vezes nem sempre faz um triângulo, mas aqui está fazendo, né? Porque Aham. essas linhas são aleatórias, cada mapa tem a sua. Às vezes forma uma pipa, às vezes forma um triângulo, às vezes não forma nada, às vezes tem 3 ou 4 na mesma casa, né?
o que é vermelhinho é quadratura, o que é verde e azul são os eixos, são as facilidades. Então, aonde eu tenho a alavanca? Aqui, mas aonde eu tenho a quadratura que eu tenho? Só aqui. Então, aqui eu tenho que ter um olhar de farol, um alerta, para eu não cair Perfeito. em armadilhas, né? Na verdade, é Só que isso. você falou que esse ano, né, até março do ano que vem, a gente está regido pela Lua. Quer dizer que além dessa regência individual e pessoal, cada ano também tem uma regência de um signo? Ah, Sim, perdão, tem do uma planeta. regência do céu, acaba caindo em todo mundo. Mas aí cada signo, cada movimento da Revolução Solar que muda, né, ali o movimento do ano do seu aniversário, porque o ano astrológico da pessoa, ela começa no aniversário dela. Então tem gente que fala assim, eu que faço aniversário em dezembro, 2023 começa em dezembro? Sim, começa em dezembro para você, né? Entende? Não Então, no caso, começa em aí a janeiro como frequência todo mundo. lunar para ela começa no aniversário dela ou não? A lunar, ela Não, rege. Não entendi. não, porque esse ano você falou que é ano regido pela Lua, Não, 2023. Ah, tá. de março a março, que é o ano astrológico, a É lua é igual. para todos. Ah, tá, perfeito. Só que cada um tem um olhar dessa lua, certo? Sim, Cada não, um não, tem perfeito. uma essência dessa lua. Mas a lua é para todos. Aí, março, normalmente lá para o 22, 23 que muda, aí vem uma outra regência. Então, como eu normalmente faço, por exemplo, quando eu faço um mapa natal, ok, não tem problema de fazer antes, mas o mapa da Revolução Solar eu não faço mais do que 3 meses antes do aniversário da pessoa. Por quê? Porque ela está num processo super tenso, ela olha para o mapa futuro e fala assim, aqui está mais fácil. Automaticamente, sua mente faz assim, então vou sabotar isso aqui, ó, vou deixar esse mapa de lado, vou começar já a viver o outro. Mas isso a gente fala que a gente repete de ano. Então, o que acontece? O que você não conseguiu cumprir nesse, você vai jogar para o próximo processo. Aí fica muito mais complicado. Então, eu não faço o mapa mais do que 3 meses antes do próprio aniversário da Revolução Solar, para a gente não fazer a autossabotagem. Isso acontece como quando eu comecei, eu fazia e não dá certo. Não dá certo, Não, né? Porque a perfeito, gente sabota. perfeito mesmo. Valquíria, e aí você falou, eu sei que também, assim, eu sei que não vai dar, porque são muito, e além tem a questão dos decanatos também, né? Por exemplo, você falou de Ares, eu sei que, por exemplo, tem decanatos, né? Então, por exemplo, quem nasce na primeira, segunda, tudo isso também vai influenciando, né? Vai influenciando. Mais ou menos, não dá para explicar decanato assim, com uma receitinha de bolo. Na astrologia não dá para fazer muita receita de bolo, mas vamos entender mais ou menos assim, ó. A gente não tem as fases da Lua? Lua crescente, que nós estamos agora na crescente. Lua crescente, lua nova, lua cheia, lua minguante. A Sim, gente sabe, você sabe, acho mais do que eu, né? Você mexe muito mais nessa coisa da energética, que o movimento da Lua nos primeiros dias ele é mais forte, não é? total, total. Eu não Porque uso aí lua quando ele cheia, vai porque saindo da lunar, quando ele sai da lunação para outra fase, ele já vai perdendo a força, né? Assim. E os decanatos funcionam do mesmo jeito, né? O primeiro decanato, o segundo decanato, o terceiro, quarto. Eu, na verdade, não fico muito presa a decanato, tá? Eu sei mas o você que sabe é, que tem mais mas não sentido? falo Porque, muito. olha, você vê, eu sou ariano do dia 17, o último decanato já chegando para touro. E eu tenho, assim, um pouco mais aquela coisa tipo assim, não sou tão briguento, tão, Sim, sabe? porque você já Como está talvez. perdendo a força da sua essência. Então, o que acontece muitas vezes? Quando a pessoa, por exemplo, faz o aniversário no primeiro ou no último dia, dependendo do horário, a pessoa pode ser o próximo signo, tá? E ela acha que ela é aquele anterior. Ah, mas todo dia 21 assim, não, gente. A primavera não entra dia 21, 22, esse ano ela entrou no dia 23. Então, se a pessoa, por exemplo, nasceu num ano de horário verão, muda totalmente o mapa dela. Se você colocar ela no prazo do horário verão e no mapa normal, mapas completamente diferentes. Então, por isso que está vendo como o horário é fundamental? Ah, mas e se eu não souber o horário de nascimento? A gente tem um conhecimento com algumas datas que a gente chega no horário próximo do nascimento. Muita gente nasceu com parteira, ou a mãe não sabia, nasceu muito longe, aquelas coisas todas, tal, enfim, casou, não tem mais certidão de nascimento, aquelas histórias. Então, a gente consegue fazer um acerto de horas e chegar num horário muito próximo, tá? A gente consegue, mesmo se a pessoa não souber o horário. Se ela souber, melhor ainda. Mas, por exemplo, eu fui registrada às 10h30 da manhã num domingo.
Quando eu fiz o meu acerto de horas, deu 9h47, porque eu vou fazer 54 anos. Na minha época, não era tão preciso como é hoje, que é tudo Sim. digital e aquele horário acabou. Então, a gente fala assim, mas dá diferença? Dá diferença, gente. Né? 5 minutos, 10 minutos, dependendo da situação, a pessoa pode ser jogada para a próxima casa. E aí muda toda a estrutura do mapa. Perfeito. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um programa de rádio, e aí era ano eleitoral. E, se eu não me engano, um dos presidenciáveis da época, ele nasceu exatamente nessa transição. E aí tipo assim, e bateu tanto, porque assim, ele era a transição do pisciano para o ariano. E aí eu fui dando todas as características não vou dar o nome, não, presenciável aqui. Ali foi um aprendizado para mim. Eu falei, caramba, a gente nunca aprende a olhar as pessoas por essa ótica da astrologia, mas essa pessoa, esse candidato à presidência, ele tem o que o ariano tem, sabe? E ele tem o que o pisciano tem também, Sim. sabe? E é Quando muito está no interessante. primeiro e no último dia, você tem a sua essência lá, mas você tem uma influência daquele próximo signo. Não tem como não ter, E, porque está muito perto. e você vê direitinho, fala, caramba, tem a questão do Ares, da violência, de falar rápido, da Da intolerância, agressividade. mas ao mesmo tempo tem aquela coisa da ideologia, tem aquela coisa de outra dimensão do pisciano. Quer ver uma coisa muito legal? Porque eu fiz 5 anos de astrologia, né? Porque a gente estudava muito casos. É muito legal você pegar assim os grandes pensadores. A gente Sim, fez o mapa do Hitler, sabe? Você começa a entender qual que é o processo da pessoa de Gandhi, Ayrton Senna. Eu lembro que na época que eu fiz astrologia, estava em época eleitoral e a gente pegou os dois candidatos. A gente, inclusive, no mapa, a gente sabia quem ia ganhar. Né? É muito interessante, porque tem uma tendência muito forte. Você realmente sabe muito, é muito interessante o mapa, né? eu Por isso que a lembro de gente uma precisa ser do bem para não manipular ninguém, né? Porque mapa também você manipula algumas situações. eu acho, eu não tenho certeza se era o Fernando Pessoa, eu não lembro quem que era a personalidade. Eu lembro que ele escreveu pro Crowley, Lester Crowley, falando que o mapa dele estava errado. Ele não poderia, sendo quem ele era, com a pessoa, e realmente depois foi descobrir que a data estava errada, sabe? Tá Eu vendo? vou pesquisar esse caso e vou colocar lá no grupo para vocês. Eu achei muito legal hoje, antes da nossa workshop, você sabe que eu fazer exames médicos, né, de rotina, e eu estava lendo um livro de Reiki, que eu ganhei da minha dentista, né? Que eu fiz Reiki lá em 98, mas a gente está mexendo nessa Entendi. energia de novo. E eu peguei uma frase aqui que eu gostaria que todos pensassem sobre ela. Olha. Somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Nossa, perfeito. Porque, às vezes, a gente quer uma situação, a gente quer fazer aquele determinado curso, mas às vezes não é o momento. Eu fiz o curso, gente, há 20 e poucos anos atrás. E há 4 e 5 anos atrás que eu assumi a astrologia de verdade, porque eu não estava pronta. Quando a gente entende isso, o universo ele é muito, sabe, perfeito, porque eu fui fazendo cursos desde os meus 16 anos nessa área holística e eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser uma terapeuta. Eu tenho um ex-namorado que fala isso para mim. Ele falava, não imaginava você uma terapeuta. Mas nem eu, né? Nem eu. Mas tem uma hora que o universo te empurra, sabe? É como se fosse um empurrão mesmo. Porque quando você está fora do seu prumo e do seu processo, se você quer deixar de sofrer, você tem que entrar na sua linha. E o mapa te ajuda a seguir esse caminho, né? Mas tudo tem sua hora, não adianta. Valquíria, aproveitando agora, acho que foi uma palestra extremamente maravilhosa, extremamente incrível, tá? Nossa, assim, ficou muito, para mim, foi muito esclarecedora. Eu queria que você falasse para a gente sobre o projeto que você está desenvolvendo. Inclusive, já te falo agora, o primeiro aluno serei eu, e vou como aluno mesmo, te falar agora. Hoje você me convenceu, o primeiro aluno aqui, ó, pode ter certeza que sou eu. Mas eu queria que você falasse para o pessoal o projeto, como é que vai funcionar esse primeiro módulo. Tá. Então, assim, a gente está fazendo uma parceria, né, na escola do Gilberto, da Mas eu vou espiritualidade. como aluno, tá, gente? Eu vou lá Tá como bom. você, papel e A gente caneta. já tem, desde o outro workshop, a gente tem uns 2, 3 aluninhos que queriam, mas a gente não conseguiu formar a turma, por isso que a gente voltou. Mas a astrologia a gente tem que dividir em módulos, porque é um conhecimento extenso, né? Então, não dá para formar um bom astrólogo, pelo menos com menos do que 1 ano e meio. Então, a gente dividiu em módulos. Aqui a gente está falando agora do primeiro módulo, que a gente vai
mais ou menos levar assim 2 horas, 2 horas e meia por semana, porque eu preciso dar o espaço de vocês estarem estudando, treinando, né? No primeiro momento, eu preciso dos dados dos alunos interessados, porque eu vou fazer o mapa de cada um para a gente entender qual é a união e a energia do grupo. Então, vai durar mais ou menos uns 2 meses e meio, tá? O valor, que eu acho que eu posso falar, não sei se o Gilberto prefere que eu fale agora, mas o valor é um valor mais simbólico, mas eu vou certificar vocês, mas assim, não dá para aprender astrologia no primeiro módulo. Então, vai existir o primeiro, o segundo e o terceiro. Ah, Val, mas eu sei um pouquinho de astrologia. Vem falar comigo, a gente espera o segundo módulo para você entrar. Eu tenho uma aluna do Gilberto que me disse assim, Val, e realmente ela entende bastante, ela vai querer fazer o terceiro módulo, que é a finalização, que é o refinare, né? Que é aquela É coisa a mais, Leila, não é? a Leila, de mais conhecimento. Então, ela vai aguardar o terceiro módulo. Ok, isso também pode acontecer. Eu não sei se você quer falar os valores, posso falar o valor? Pode falar. Então, o valor do primeiro módulo vai ser R$ 280, tá? Depois a gente vai ver com o Gilberto como é que a gente vai fazer isso, a gente faz essa parceria. Vai ser assim, neste formato que a gente está fazendo agora, no workshop. Quem não puder estar presente no dia da aula, que vai ser um dia por semana, a gente vai deixar a aula gravada, mesmo estilo que o Gilberto costuma fazer na escola, que ele faz os cursos muito bem, por sinal, eu fiz borra de café, borra de taco, N, um monte de curso, né, Gilberto? Eu vivo fazendo os cursos do Gilberto. Então, assim, então, assim, e agora ele é meu aluno, olha que coisa mais gostosa, né, de ver. Então, assim, o que que a gente vai moldando? Vamos supor que eu coloque 2 meses e meio do curso, mas a gente sente que os alunos têm um pouco mais de necessidade, a gente faz mais algumas aulas. Não é um formato quadrado, sabe? Vai depender muito de como essa turma vai, mas assim, gente, não adianta só eu passar o conhecimento e não ter a sua parte da prática, do estudo, né? Não vai resolver. Se você não praticar e não fazer a lição de casa, né? Não vou dar lições de casa de semanas, não é assim. Mas assim, se você não fizer a sua própria lição de casa, o seu próprio estudo em casa, né? Naquela semana de treino, não vai resolver, você não vai desenvolver, né? Então, a gente precisa ter uma parceria legal, mas eu vou precisar realmente dos dados de todos, data de nascimento, horário, cidade, nome completo. Quem não souber horário, depois a gente vê, porque eu vou fazer o mapa antes da gente iniciar o curso, tá? O primeiro módulo vai ser assim. Aí vai dependendo do fluxo do primeiro, a gente vai montando os outros. Pessoal, eu acho importante o seguinte, é claro que, por exemplo, eu entendo, a Leila já tem muito conhecimento disso, mas eu, por exemplo, eu sei bastante de astrologia, porque a gente acaba estudando muito, mas mesmo assim eu quero Sim, pegar parte a parte, sabe? Porque sim. essa palestra de hoje eu aprendi muita coisa, sabe? E eu acho assim, agora imagina em 2, 3 meses de aula o que que eu não vou aprender. Então eu convido vocês que têm esse chamado, que se interessam, né? E assim, a gente facilita o pagamento no cartão, a gente pode fazer até parcelado. O objetivo é ter vocês aqui com a gente usando essa ferramenta, especialmente quem trabalha com isso. Eu pretendo, daqui 1 ano e meio, 2 anos, começar a colocar no meu portfólio também, né, os mapas para fazer, e também para o conhecimento mágico, para quem é da linha de Wicca, magia natural. Gente, antigamente, eu falo que essa geração nova agora, tudo é muito, tudo é dual, como a Valquíria colocou. Nós temos uma geração que tem muito acesso à informação. Hoje, o que você tem de acesso à informação, nem os reis do passado tinham, mas ao mesmo tempo a gente tirou aquela parte da dedicação. Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo quer tudo para ontem, todo mundo, tipo assim, faz um cursinho hoje, amanhã já quer ganhar rios de fortuna com aquilo. E tem todo um processo, né? A astrologia tem milhares de anos de conhecimento. Antigamente, os alquimistas, eles olhavam o céu, faziam cálculos ali na mão para saber o melhor dia de encantar um anel. Se vocês pegarem grimórios mais antigos, você vai ver isso, de um dia específico daquela determinada conjuntura para fazer um ritual. E a gente, assim, não quer, hoje em dia não quer nem olhar a fase da lua mais para fazer o ritual, entendeu? Então, É um acho que processo, né? É um processo. então, eu acho isso importante. Eu convido vocês, né? Vocês podem entrar em contato comigo, com a Valquíria, para ter mais informações. A gente conversa sobre como facilitar a sua participação no curso. Eu já estou aqui me inscrevendo ao vivo, quero participar, vou participar de todos os módulos. E é isso, pessoal. Valquíria, você quer ponderar mais alguma coisa? Então, é isso. A gente tem um grupo, né? Não sei se o Gilberto vai provavelmente.
em algum período, abrir o grupo, nem sempre Uhum. eu consigo responder a pronto, mas eu respondo todas as perguntas no próprio dia. Se vocês tiverem dúvidas, não quiserem fazer nenhuma pergunta aqui, quiserem fazer no grupo, eu estou à disposição, tá bom? Ó, a Daniela colocou uma coisa muito legal aqui, ó. Constantinopla foi conquistada, né? Foi perfeita a conquista porque um astrólogo previu a melhor data para fazer essa conquista. E é muito interessante, né? Essas informações. Pessoal, você que assistiu a gente ao vivo aqui, me manda o nome completo de vocês lá no meu privado, que aí eu vou fazer o certificado bonitinho para vocês, tá? Você que não pôde assistir ao vivo, a gente vai liberar essa gravação, então se você está me ouvindo é porque você já, já viu. Se porventura tiver alguma dúvida também sobre algum conteúdo de hoje ou sobre o curso, também pode procurar a gente, tá bom? Obrigada, gente. Valquíria, muito, muito obrigado pelo seu tempo, por dividir o seu conhecimento com a gente. Pessoal que está assistindo a gente, muito, 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 muito obrigado. De tempos em tempos, a gente traz esses movimentos aqui e eu aguardo todos vocês aí. Valquíria, as aulas vão começar quando? Você já tem uma data? Então, eu estava pensando, depois do feriado de outubro, aí do dia 12, aí a gente pode fazer com os alunos uma enquete, eu vou dar uns 3, 4 dias da semana melhor para cada um, vai ser no período noturno, que eu acho que é mais viável para todos, né? E aí a gente faz uma ponderação aí do melhor dia, o melhor horário para a maioria, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, gratidão, gratidão a todos. Vou encerrar a gravação aqui. Você que está assistindo a gente também no YouTube, se interessou, não deixa de entrar em contato com a gente. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam.